Olá, o tema da nossa equipe é anemias e discrasias hereditárias genéticas. Essa é a nossa equipe. E essa apresentação ela tem como objetivo expor, exemplificar e explicar de forma qualificada as informações acerca do tema anemias e discrasias hereditárias genéticas, bem como capacitar o estudante de odontologia com relação ao assunto, buscando enfatizar os distúrbios os quais podem influenciar na carreira profissional do cirurgião dentista. Anemias, o que são? A anemia é a condição na qual o tecido do organismo foi influencialmente oxigenado, porque o conteúdo de hemoglobina no sangue está abaixo do normal. Hemoglobinopatias, alterações estruturais e alterações de síntese. Etiologia, mutação genética ou mesmo uma alimentação ruim afetam a capacidade da pessoa em produzir a cadeia cromossomo 16 ou beta-cromossomo 11 da hemoglobina. Anemia falciforme. Ela é uma doença hemoglobinopatia estrutural, no qual as hemácias são anômalas e têm formato de foice. Essas hemácias com formato de foice, elas são menos flexíveis, são mais frágeis e fragmentam facilmente. E isso dificulta a passagem do sangue pelos vasos sanguíneos de pequeno calibre. E isso bloqueia o fluxo sanguíneo e reduz o fornecimento de oxigênio para tecidos nas áreas nas quais os capilares estão sendo bloqueadas. E ela é uma doença também predominantemente em negros. Sua etiologia: inserção ou deleção de bases que afetam as regiões codificantes dos genes e levam à substituição de aminoácidos na cadeia proteica. A hemoglobina S acontece com a substituição do ácido glutâmico pela valina na posição 6, variante na posição 6 da cadeia beta. Ele tem como principais sintomas dor forte, provocada pelo bloqueio do fluxo sanguíneo e pela falta de oxigenação nos tecidos, dores articulares, fadiga intensa, palidez e icterícia, atraso no crescimento, feridas nas pernas, tendência a infecções e também podendo ocorrer cálculos biliares. Diagnóstico. O diagnóstico ele é feito através do médico hematologista. Ele é feito através do teste do pezinho, por um teste chamado eletroforese de hemoglobina. O tratamento ele depende da gravidade da anemia falciforme. Os tratamentos ele incluem medicamento como penicilina e também às vezes analgésicos e transfusões de sangue. E raramente acontece, quando o caso é mais grave, transplante de medula óssea. Relação com a odontologia. As pessoas com anemia falciforme, normalmente, ela tem um prognóstico maxilar or vegete acentuado. Palidez na mucosa, eles também apresentam. Pode passar. E também apresenta úlceras bucais, particularmente nas gengivas. Outra anemia genética é a talassemia, que ela também é conhecida como anemia do Mediterrâneo, justamente porque ela ocorre com frequência em povos habitantes de países banhados pelo mar Mediterrâneo, como a França, Itália e Espanha. A característica principal da talassemia é a produção da hemoglobina de forma irregular. Pode passar. Isso acontece devido a mutações de genes que produzem as globinas. Como se sabe, as globinas elas fazem parte da estrutura principal da hemoglobina. Logo, se ocorre mutação dessas globinas, a hemoglobina vai ser produzida de forma irregular. Pode passar. Os sintomas da talassemia variam de acordo com o tipo de talassemia ou grau que o paciente apresenta. Porém, há alguns sintomas em comum, como palidez, icterícia, atraso no crescimento, abdômen desenvolvido, aumento do baço e também alterações ósseas. Pode passar. O diagnóstico geralmente pode ser feito pelo teste do pezinho, assim que a criança nasce, mas às vezes são necessários também exames mais completos, como a análise de DNA, o hemograma e até a eletroforese de hemoglobina.
A talassemia ela pode ser classificada de 2 tipos. A talassemia alfa, que é quando a mutação ela vai afetar o cromossomo 16 e é classificado também de acordo com o número do gene que é afetado. E a talassemia beta, que é quando a mutação ela vai afetar o cromossomo 11. As classificações da talassemia beta é a menor, que é o grau mais leve da doença, e em muitos casos, os pacientes que têm a talassemia, ele não sente nenhum tipo de sintoma e a doença ela passa como despercebida. A intermediária é uma deficiência, ela já é mais moderada, assim, na síntese de hemoglobina, e em alguns casos, as consequências da talassemia beta intermediária é umas consequências menos graves. E a major é a forma mais grave da doença, porque ela é causada por conta da deficiência de 2 genes, um vindo do pai e o outro, consequentemente, da mãe. E com isso tudo, o estágio da anemia talassêmica é o mais profundo, esse estágio, por conta que o paciente ele pode ter o aumento do baço, o atraso do crescimento e os problemas no osso. O tratamento da talassemia ela é feito através da reposição via oral do ácido fólico, que é um ácido que ele vai fazer com que as hemácias elas voltam a ser, vai fazer com que aconteça um amadurecimento das hemácias, e em alguns casos também é feito a transfusão sanguínea. E em casos de pacientes que já passaram por muitas sessões de transfusão, é feita uma prescrição de uma terapia chamada terapia Quelanc, que é onde o excesso do ferro ele vai ser eliminado através da urina ou das fezes. Pode passar. E a relação com a odontologia é o excesso vertical de maxila e a ausência de selamento labial. E também, com relação à odontologia, tem os ossos da face são predominantes, alguns pacientes têm os dentes apinhados e a cronologia do crescimento é anormal. Discrasias, o que são? Discrasias são alterações que ocorrem nos elementos celulares que constituem o sangue e alterações em sua qualidade, dando ao sangue uma condição anormal. E dentre as doenças sanguíneas congênitas, temos como exemplo a hemofilia. Temos também as adquiridas, como a trombocitopenia. Etiologia. As causas das discrasias sanguíneas variam tanto quanto seus tipos. Podem ser por falhas genéticas, por disfunção das células sanguíneas ou até mesmo por infecções. Geralmente ocorre quando uma patologia sanguínea, ocorre quando o sangue tem algum tipo de alteração. Dessa forma, pode ser causada por mudanças nos leucócitos, nas plaquetas ou nas hemácias. Sintomas. Os principais sintomas são sangramentos nasais espontâneos maiores do que 10 minutos, hematomas na ausência de trauma ou com traumas mínimos, menstruação atrasada, determinando anemia, troca de absorvente após 1 hora, passagem de coágulo maiores que 1 centímetro, sangramento prolongado por feridas triviais, sangramentos pesado ou recorrente após alguma cirurgia e histórico de transfusão sanguínea. Ela pode se classificar de 3 formas distintas: anemia, que no caso é reduzida a quantidade de hemácias no sangue, trombocitopenia, que é baixa concentração de plaquetas, ou hemofilia, que é quando não acontece a coagulação sanguínea. E seu tratamento ele varia de acordo com o tipo da doença. No caso da anemia, depende do diagnóstico subjacente. Trombocitopenia, um tratamento é evitar atividades que possam causar ferimentos, que pode ajudar a prevenir o sangramento, limitar a ingestão de álcool e evitar medicamentos como aspirina e ibuprofeno pode ajudar também. E no caso da hemofilia, uso de medicamentos para melhorar a coagulação sanguínea. As discrasias têm sido relacionadas com algumas drogas, produtos químicos e algumas doenças.
a sua relação com a odontologia. As primeiras manifestações vão aparecer na cavidade bucal. Os pacientes com discrasias sanguíneas constituem um grande desafio para o dentista, uma vez que apresentam um elevado risco de sangramento. Então, esses pacientes costumam apresentar hipertrofia de gengiva, que é o excesso gengival, palidez e sangramento da gengiva, atrofia das papilas gustativas, que causa queimação, apresentam língua pálida com aspecto careca, devido à deficiência de vitamina e à anemia. E também um alto risco hemorrágico. Então, o cirurgião dentista deve solicitar exames hematológicos, como hemograma e coagulograma, e tratamentos mais invasivos, como cirurgias, devem ser feitos em ambiente hospitalar. Esses pacientes também apresentam ulcerações, que são aftas na cavidade bucal, devido a essa falta de vitamina. Portanto, diante das perspectivas analisadas nesta apresentação de slide, concluímos que é de suma importância adquirir uma compreensão aplicada acerca das enfermidades abordadas, visto que podem influenciar, finalmente, na carreira profissional do cirurgião dentista, seja em ambiente hospitalar ou ambulatório. Aqui são algumas referências que a gente baseou nas pesquisas, e obrigado pela atenção.